Se você sente dor no ombro e a sua primeira reação é tentar esticar ou alongar a região para ver se o incômodo passa, eu preciso que você pare agora mesmo. Eu sei que parece intuitivo buscar o alongamento quando sentimos algo travado ou dolorido, mas a verdade é que você pode estar alimentando a sua lesão em vez de curá-la. O ombro é a articulação mais complexa e móvel do corpo humano, e nem toda dor nessa região é causada por um músculo encurtado que precisa ser esticado. Na verdade, em muitos casos de síndrome do impacto ou lesões no manguito rotador, o alongamento agressivo pode aumentar a inflamação, comprimir ainda mais os tendões e transformar uma dorzinha chata em um problema crônico e de difícil tratamento. Olá, eu sou a doutora Clarice Vasconcelos e, neste vídeo, eu vou te ajudar a decifrar exatamente o que o seu ombro está tentando te dizer. O grande erro de quem sofre com dor crônica é tratar o ombro como se ele fosse uma peça única e simples, mas a solução para uma dor que surge na lateral do braço é completamente diferente da estratégia para uma dor que aparece quando você tenta pegar algo no banco de trás do carro ou colocar um casaco. Por isso, preparei um guia prático onde vamos realizar, juntos, 3 testes diagnósticos rápidos que você pode fazer sentado ou em pé, aí mesmo onde você está agora. Esses testes são fundamentais porque eles vão nos dar o mapa da mina. Eles vão separar o joio do trigo. Vamos descobrir se o seu problema é falta de espaço, o famoso pinçamento, se é uma questão de resistência muscular, fraqueza do manguito, ou se o problema está na mecânica da rotação. Enquanto fazemos esses movimentos, eu quero que você preste muita atenção em 2 detalhes cruciais, exatamente onde a dor se localiza e se, além da dor, você sente que o braço está sem força ou pesado. Essa distinção entre dor e fraqueza muda completamente o nosso ponto de partida. Identificar a causa raiz é o único caminho seguro para você voltar a dormir sem dor e recuperar a liberdade de movimentos simples, como lavar o cabelo ou dirigir, sem aquele receio constante de uma fisgada súbita. E então, está pronto para descobrir o que está acontecendo com o seu ombro? Vamos começar com a nossa trilogia de testes agora mesmo. Vamos começar agora a nossa trilogia de testes. Você não precisa de equipamentos, apenas de um pouco de espaço para mover os braços. Se sentir uma dor muito forte em qualquer etapa, pare imediatamente. O objetivo aqui é identificar o desconforto para saber como tratá-lo, e não agravar uma possível lesão. O teste 1 é o que chamamos de pinçamento lateral. Deixe o seu braço relaxado ao lado do corpo. Agora, suba ele devagar pela lateral, mantendo a palma da mão voltada para baixo, como se estivesse abrindo uma asa. Observe bem, o início do movimento costuma ser tranquilo, mas por volta do meio do caminho, entre a altura do ombro e um pouco acima, você sente uma fisgada aguda? Uma sensação de que algo está sendo beliscado lá dentro? O ponto crucial desse teste é que, se você continuar subindo o braço até o topo, a dor muitas vezes desaparece completamente. Se esse é o seu caso, você acabou de identificar o seu arco doloroso. Isso indica que o espaço entre o osso do seu braço e o topo do ombro está reduzido, comprimindo tendões e bolsas toda vez que você tenta alcançar um prato no armário ou colocar o cinto de segurança. O seu ombro não está apenas inflamado, ele está sem espaço mecânico para manobrar. Agora, o teste 2, a lata vazia. Estique o braço à sua frente, mas abra ele um pouco para o lado, num ângulo de 45 graus. Gire o polegar totalmente para baixo, como se estivesse segurando uma lata e despejando o líquido no chão. Tente manter o braço firme nessa posição. Se você sentir uma dor forte no topo ou na frente do ombro, ou se perceber uma fraqueza que te faz desistir do movimento, o teste é positivo. Esse movimento isola o supraespinhal, o músculo do manguito rotador que mais sofre com rupturas e tendinites. É ele quem faz o esforço inicial toda vez que você levanta o braço. Se ele está irritado, atividades como lavar o cabelo ou vestir uma camiseta tornam-se um sacrifício diário. Por fim, o teste 3, rotação externa resistida. Dobre o cotovelo em 90 graus e mantenha-o bem colado na sua costela. Agora, tente girar apenas o antebraço para fora, mas use a sua outra mão ou uma parede para impedir que o braço se mova de verdade. Você faz a força, mas o braço fica parado. Sentiu uma dor na parte de trás ou de fora do ombro? Ou sentiu que esse lado é nitidamente mais fraco que o outro?
Esse teste foca nos rotadores externos. Eles são os músculos frequentemente esquecidos pela nossa postura moderna de digitar e dirigir, e quando falham, causam dor ao abrir portas pesadas ou ao buscar algo no banco de trás do carro. Identificou qual desses movimentos despertou a sua dor? Talvez tenha sido mais de um, e não se preocupe, isso é muito comum. Guarde esse resultado, pois ele é o que separa quem tenta de tudo de quem realmente sabe o que está tratando. Esse diagnóstico caseiro é o seu ponto de partida estratégico, e agora você vai entender por que entender o seu próprio corpo é a ponte necessária para a sua recuperação definitiva. Identificou qual teste despertou o seu incômodo? Se o seu problema apareceu logo no primeiro, aquele da fisgada lateral, o seu ombro está literalmente gritando por espaço. Imagine que dentro da sua articulação existe um engarrafamento mecânico e cada movimento que você faz acaba beliscando o tendão de forma agressiva. Por isso, este nosso primeiro bloco de exercícios é focado exclusivamente em abrir caminho, reduzir a pressão e dar fôlego para a articulação. É o que eu chamo de fase estratégica de alívio do pensamento. Vamos começar com o pêndulo. Este é, sem dúvida, o movimento mais gentil que você pode fazer, pois aqui a gravidade trabalha para você, não contra você. Procure uma mesa firme ou o encosto de uma cadeira para se apoiar. Coloque a mão do seu braço bom na superfície para ter estabilidade e incline o corpo um pouco para frente. Deixe o braço que dói pendurado, totalmente solto, como se fosse uma corda pesada. O grande segredo aqui é o relaxamento total. Você não deve usar os músculos do ombro para mover o braço. Em vez disso, balance o seu tronco suavemente para frente e para trás, fazendo com que o braço comece a oscilar sozinho por inércia. Faça pequenos círculos do tamanho de um prato de sobremesa. Essa oscilação cria uma tração natural que afasta levemente os ossos e alivia a compressão interna nos tendões. Pratique isso por 2 minutos. Se sentir um alívio imediato, é sinal claro de que seu ombro reage muito bem à descompressão. Em seguida, passamos para o deslizamento de mesa. Sente-se de frente para uma mesa e coloque um pano ou uma toalhinha sobre a superfície. Apoie a mão e o antebraço do lado dolorido sobre esse pano. Deslize a mão para frente bem devagar, deixando o braço deslizar sobre a mesa. O grande benefício aqui é que o móvel sustenta todo o peso do seu braço, permitindo que o ombro recupere a amplitude de movimento sem o esforço de lutar contra a gravidade. Vá apenas até onde for confortável. Sentiu uma pontada? Pare 1 milímetro antes e retorne. Repita 10 vezes, sempre coordenando com a sua respiração, de forma lenta e sem pressa. Para fechar este bloco, temos a retração de escápulas. Sente-se com as costas eretas e imagine que você quer guardar as suas escápulas, aqueles ossos das costas que muitos chamam de asa, nos bolsos de trás da sua calça. Junte-a suavemente em direção à coluna, sem tensionar o pescoço e sem encolher os ombros perto das orelhas. Segure essa contração por 5 segundos e relaxe. Repita 10 vezes. Entenda uma coisa: se a sua escápula não estiver posicionada corretamente e se movendo bem, o seu ombro nunca terá o espaço necessário para subir sem causar uma nova lesão. Agora que aprendemos a criar esse espaço vital para quem sofre com o pensamento, precisamos mudar o foco. Vamos falar com quem sentiu dor ou, principalmente, uma fraqueza nítida no teste da lata vazia. Se esse foi o seu caso, o nosso objetivo agora sai do alívio mecânico e entra no despertar muscular profundo do manguito rotador. Vamos aprender como dar força e estabilidade ao seu ombro sem correr o risco de inflamar ainda mais a região. Se o seu resultado no teste da lata vazia foi positivo, apontando dor ou uma fraqueza nítida no topo do ombro, entramos agora no território do supraespinhal. Esse músculo é o motor de arranque do seu braço, e ele faz o esforço inicial toda vez que você levanta a mão para pegar um copo ou escovar os dentes. Se ele está irritado ou com uma pequena lesão, o erro mais comum é o repouso absoluto ou, no extremo oposto, tentar fortalecê-lo com pesos pesados na academia. O segredo para a recuperação aqui é o que chamamos de carregamento ótimo, dar ao tendão exatamente a carga que ele suporta para se regenerar, sem aumentar a inflamação. Nosso primeiro movimento é o deslizamento na parede. Fique de frente para uma parede, a cerca de um passo de distância.
Apoie os dois antebraços na superfície, mantendo os cotovelos dobrados e as palmas das mãos voltadas uma para a outra. Agora, comece a deslizar os braços para cima, como se estivesse escalando a parede. O ponto fundamental é manter o contato total do antebraço com a parede durante todo o percurso. Suba devagar até onde for confortável. Se você sentir que o ombro começa a subir em direção à orelha ou que suas costas estão arqueando para ajudar, pare, esse é o seu limite atual. Segure um segundo no topo e desça com controle. Faça 10 repetições. Esse exercício é excelente porque a parede oferece um trilho seguro, garantindo que o manguito rotador trabalhe em harmonia com as escápulas. O segundo exercício é a isometria lateral a 30%. Este é, possivelmente, o movimento mais poderoso da fisioterapia moderna para tirar a dor de um tendão irritado. Fique de lado para a parede com o cotovelo dobrado em 90 graus e bem colado à sua costela. Pressione a parte de fora do seu braço contra a parede, como se estivesse tentando abrir o braço lateralmente, mas sem deixar que ele se mova. A regra de ouro aqui é usar apenas 30% da sua força total. Imagine que você está apenas acordando um músculo. Se você fizer força demais, os músculos grandes de fora vão assumir o controle e o tendão profundo continuará sofrendo. Segure essa pressão leve por 10 segundos e relaxe. Repita 5 vezes. A ciência comprova que essa contração suave e sustentada gera um efeito analgésico imediato no tendão, ajudando a reorganizar as fibras e reduzir a sensibilidade. Conforme a dor diminuir nos próximos dias, você pode aumentar para 50% da força, mas sempre respeitando o limite do conforto. Com esses exercícios, estamos devolvendo a estabilidade e a confiança ao seu manguito superior. No entanto, ainda existe um terceiro pilar essencial que costuma ser o elo perdido na dor crônica: os rotadores externos. Se você sente dor ao abrir uma porta pesada ou ao buscar o cinto de segurança no carro, o próximo bloco é exatamente o que vai completar a sua recuperação. Chegamos agora ao que eu costumo chamar na clínica de o elo perdido da reabilitação do ombro: os rotadores externos. Se o seu teste de rotação externa resistida foi aquele que mais incomodou, preste muita atenção, porque este bloco é o que vai devolver a sua liberdade para realizar movimentos que hoje parecem impossíveis, como alcançar o cinto de segurança, abrir uma porta pesada ou até mesmo dormir de lado sem acordar com aquela queimação chata no meio da noite. Os rotadores externos, principalmente o infraespinhal e o redondo menor, são os verdadeiros guardiões da estabilidade posterior do seu ombro. O problema é que a nossa rotina moderna é uma grande armadilha para esses músculos. Passamos o dia digitando, dirigindo ou olhando para o celular, posições que mantêm nossos ombros girados para dentro e fechados. Com o tempo, esses músculos de trás ficam fracos e alongados demais, perdendo a capacidade de segurar o osso do braço no lugar certo. É por isso que o seu ombro parece solto, estala tanto ou dói em tarefas de longo alcance. Vamos começar a corrigir essa mecânica com a rotação assistida com bastão. Para este exercício, você pode usar um cabo de vassoura ou qualquer haste leve. O objetivo aqui não é força bruta, mas sim devolver a mobilidade perdida. Sente-se ou fique em pé com a postura bem alinhada. Segure o bastão com as duas mãos à sua frente, com os cotovelos dobrados em 90 graus e bem colados às costelas. Agora, use o seu braço bom para empurrar o bastão, fazendo com que o braço dolorido gire para fora, como se fosse uma porta abrindo. O segredo de ouro é manter o cotovelo colado no corpo. Se ele se afastar, você está usando o músculo errado. Vá até o seu limite de conforto, sinta a abertura lá dentro da articulação e retorne devagar. Faça 10 repetições lentas. Esse movimento lubrifica a articulação e ajuda quem sente o ombro travado logo cedo. Depois de ganhar movimento, precisamos de força para sustentar esse ganho através da isometria de rotação na parede. Fique de lado para uma parede, com o cotovelo do braço afetado dobrado em 90 graus e colado ao corpo. Em vez de empurrar com a palma da mão, você vai pressionar as costas do seu pulso contra a parede, tentando girar o braço para fora. Lembre-se da nossa regra dos 30%, a pressão deve ser suave, constante e totalmente indolor. Se o seu cotovelo tentar se afastar das costelas,
Coloque uma toalha dobrada entre ele e o seu tronco para garantir que você está isolando os rotadores. Segure essa pressão por 10 segundos e relaxe. Repita 5 vezes. Este exercício é um divisor de águas para quem sente o ombro fadigado ao dirigir ou realizar tarefas manuais, pois treina a resistência necessária para o dia a dia. Ter um manguito rotador equilibrado é o que devolve a confiança para se movimentar sem medo de uma fisgada súbita. Mas, como profissional de saúde, preciso ser clara: embora o movimento seja o melhor remédio para a maioria, existem sinais específicos de que o seu corpo precisa de uma intervenção diferente. Antes de montarmos o seu cronograma definitivo de 7 dias, é fundamental que você conheça os sinais de alerta que indicam quando é hora de pausar os exercícios e procurar uma avaliação médica imediata. Agora que você já conhece os exercícios e entende qual o foco do seu tratamento, precisamos falar sobre como aplicar tudo isso em casa com segurança e eficiência. O segredo da recuperação não está na força bruta, mas na precisão e na constância. O ombro é uma articulação que responde muito mal ao excesso de carga quando está inflamado, por isso, a sua regra de ouro será sempre a regra do conforto. Ao realizar qualquer um dos movimentos que mostrei, você pode sentir um leve alongamento ou um cansaço muscular, mas nunca deve sentir uma dor aguda, uma pontada ou aquela fisgada que te faz travar a respiração. Se o exercício causar dor durante a execução ou se o seu ombro ficar mais sensível e quente algumas horas depois, isso é um sinal claro de que você passou do ponto. No dia seguinte, não pare, mas reduza a amplitude do movimento ou a força pela metade. Estamos buscando o estímulo necessário para o tendão se curar, sem agredir o tecido. Além dessa cautela diária, como sou profissional de saúde, preciso ser muito clara sobre os limites da reabilitação caseira. Existem situações específicas que chamamos de sinais de alerta, ou *red flags*, e se você se identificar com qualquer uma delas, o exercício deve ser interrompido para dar lugar a uma avaliação médica imediata. O primeiro sinal é a dor que surge após um trauma direto, como um tombo, uma batida forte ou um movimento brusco de impacto. Nesses casos, existe o risco de fraturas ou rupturas totais que não devem ser movimentadas sem um exame de imagem prévio. O segundo alerta é a dor noturna persistente. É comum sentir desconforto ao deitar sobre o ombro lesionado, mas se a dor te acorda várias vezes durante a noite, independentemente da sua posição, ou se ela pulsa de forma constante mesmo quando você está em repouso absoluto, isso pode indicar uma inflamação severa que exige intervenção medicamentosa. Fique atento também à fraqueza súbita e incapacitante. Se você tenta levantar o braço e ele simplesmente despenca, ou se você perdeu a força para segurar objetos leves, podemos estar diante de uma lesão extensa do manguito rotador ou de um comprometimento neurológico. Por fim, observe sintomas que fogem da articulação. Se a dor no ombro vier acompanhada de febre ou se irradiar de forma estranha para o peito e mandíbula, procure um pronto-socorro imediatamente. Se nada disso se aplica ao seu caso, excelente. Significa que o seu caminho é mecânico e o movimento orientado é o seu melhor remédio. Agora que você sabe como se proteger, vamos organizar a sua estratégia e montar o cronograma prático para os seus primeiros 7 dias de recuperação. Agora que você já sabe identificar os sinais de alerta e entende exatamente quando o seu corpo precisa de uma pausa para avaliação médica, vamos consolidar tudo o que aprendemos até aqui. Recapitular esses pontos fundamentais é essencial para que você não saia deste vídeo apenas com uma lista de exercícios, mas com uma compreensão real de como gerenciar a saúde do seu ombro a longo prazo. A primeira grande lição que eu quero que você leve para a vida é: o ombro não é uma articulação que aceita força bruta, ele exige estratégia e inteligência. Como vimos, o mito de que o alongamento resolve qualquer dor pode ser perigoso e contraproducente. Se o seu ombro está sofrendo com um pinçamento ou uma instabilidade, forçar o alongamento é como puxar uma corda que já está irritada e prestes a arrebentar. O nosso foco aqui foi inverter essa lógica. Primeiro criamos espaço mecânico, depois devolvemos a estabilidade e só então buscamos recuperar a amplitude total. Nesta nossa jornada de hoje, identificamos 3 caminhos claros baseados nos seus testes. Se o seu problema principal for o pinçamento lateral, o seu foco deve ser total na descompressão, usar o pêndulo e os deslizamentos de mesa para permitir que os tendões respirem e saiam da zona de conflito.
Se o teste da plata vazia apontou fraqueza ou dor no supraespinhal, a estratégia muda para o fortalecimento isométrico controlado. Lembre-se sempre da nossa regra de ouro: use apenas 30% da sua força. O objetivo aqui não é ganhar volume muscular, mas sim sinalizar para o seu sistema nervoso e para o seu tendão que é seguro se contrair novamente sem despertar a dor. E se o seu desafio maior for a rotação, aprendemos que despertar os músculos posteriores é o que garante que o osso do braço permaneça centralizado na articulação, protegendo você contra o desgaste em tarefas simples, como dirigir ou abrir portas. O sucesso desse processo de reabilitação depende de dois fatores inegociáveis: a paciência e a constância. O tecido do tendão é fascinante e resiliente, mas ele leva tempo para se adaptar e se fortalecer de forma saudável. Não tente apressar a biologia, respeite o limite do seu conforto. Se você mantiver a disciplina de realizar esses estímulos corretos todos os dias, você estará dando ao seu corpo a ferramenta necessária para a recuperação definitiva. Agora que todas as peças desse quebra-cabeça estão organizadas na sua mente, falta apenas o passo final para você começar. Para facilitar a sua vida e garantir que você não tenha dúvidas, eu estruturei todos esses exercícios em um cronograma prático e fácil de seguir. Vou te entregar agora o seu plano de ação detalhado para os próximos 7 dias, para que você saiba exatamente por onde começar a sua caminhada rumo a uma vida sem dor. Para que você não saia deste vídeo apenas com informações soltas, aqui está o seu plano de ação detalhado para os próximos 7 dias. O seu dever de casa é simples, mas exige uma disciplina gentil. Escolha o bloco de exercícios que corresponde ao teste em que você sentiu mais dor ou fraqueza. Se o seu problema principal foi o pensamento, foque no bloco 1. Se o incômodo maior surgiu no teste da lata vazia, dedique-se ao bloco 2. E se a sua dificuldade foi a rotação externa, o bloco 3 é o seu ponto de partida. Caso você tenha sentido dor em todos os testes, não tente fazer tudo de uma vez, comece pelo bloco 1 durante a primeira semana, pois ele é o mais básico e preparatório para a articulação. A frequência ideal é realizar a sua sequência escolhida uma vez ao dia, todos os dias. Você não precisa de muito tempo, 10 a 15 minutos são suficientes para completar as repetições com calma. Lembre-se sempre da nossa regra de ouro: mantenha a intensidade em cerca de 30% da sua força total nas isometrias e respeite o limite do conforto nos movimentos de deslize. O objetivo nesta fase inicial não é o ganho de massa muscular, mas sim recalibrar o sistema de alarme do seu corpo e mostrar para o seu cérebro que o movimento pode, sim, ser seguro e indolor. Se após 7 dias você perceber que o braço parece mais leve para realizar tarefas básicas, ou que aquela fisgada constante diminuiu de intensidade, esse é o sinal verde de que estamos no caminho certo. Eu quero muito saber como o seu corpo vai reagir a esse protocolo. Por isso, faça um compromisso comigo, escolha o seu bloco hoje, daqui a uma semana, volte aqui neste vídeo para me contar o seu progresso nos comentários. Se você sentiu que nenhum dos 3 testes descreveu exatamente o tipo de dor que você sente, ou se o seu incômodo acontece em um ângulo muito específico que não cobrimos hoje, escreva para mim abaixo com detalhes. Eu leio cada mensagem e uso esses relatos para decidir os temas dos próximos vídeos, garantindo que eu continue trazendo soluções para os padrões de dor que mais afetam o seu dia a dia. Recuperar a autonomia de pentear o cabelo, dirigir sem receio ou simplesmente dormir uma noite inteira sem ser acordado por uma fisgada é perfeitamente possível, e o passo mais importante você já deu hoje ao buscar entender a lógica por trás da sua dor. Se este guia trouxe clareza e esperança para o seu caso, não esqueça de clicar no botão de curtir e de se inscrever no canal. Toda semana eu preparo conteúdos práticos e fundamentados para que você possa recuperar sua liberdade de movimento e viver com muito mais qualidade. Eu sou a doutora Clarice Vasconcelos, muito obrigada por confiar no meu trabalho e te vejo no próximo vídeo.